Ei, gente, tudo bom com vocês? Meu nome é Adalma, esse é o Giratrinco, esse é o 98º vídeo do canal e hoje a gente vai falar sobre o livro Mata Doce, da Luciane Aparecida, livro publicado ano passado, 2023, pela editora Alfaguara. Se eu tivesse que resumir a história, eu diria basicamente que ela fala de uma família que é composta pelas duas mães, que são a Marinha e a Toninha, e a filha delas, que é a Maria Tereza, uma filha adotiva, ela que vai ter outro nome a partir de um momento na narrativa. Ela vai passar a se chamar Filhinha Mata Boi. Ela vai ter esse nome porque ela vai passar por uma crise muito séria depois do assassinato de uma pessoa muito importante para ela. E a partir desse momento ela vai se revoltar assim e vai virar uma açougueira, eu diria, alguém que mata os bois, sangra os bois e faz os cortes das carnes do boi. E aí é por isso o apelido, por isso que ela chama Filhinha Mata Boi. Essa família vai viver num casarão que é cheio de rosas brancas, lá tem um roseiral e tal, por isso que eu tô vestido assim. E esse casarão vai fazer parte de Mata Doce, que é basicamente uma pequena vila no interior, assim, de um lugar não muito bem determinado, se eu não me engano, mas se tiver uma localização geográfica, você comenta aqui embaixo onde que é. Antes de falar propriamente do livro, eu preciso dar dois avisos. O primeiro deles é que esse foi o primeiro livro em muitos anos que eu tive vontade de abandonar. Eu tive vontade real de parar de ler, de não comentar o vídeo aqui no canal. Eu não sei bem o que aconteceu, a gente vai tentar entender isso, mas eu falo sério que fazia anos, assim, eu acho que fazia uns 8 anos pelo menos que eu não queria desistir de um livro, e esse aqui foi em menos de 100 páginas que eu falei, eu não aguento mais. E assim, eu me esforcei, eu acabei o livro, mas eu coringuei em algum momento, inclusive peço desculpas a quem estava por perto na época, porque não foi uma experiência muito fácil. E o segundo aviso é que eu sou um jumento, uma anta, uma pessoa muito burra, falta inteligência, falta muita coisa na verdade, eu não sei nem sequer listar o que falta em mim, falta carisma, falta bondade, falta tudo, então não leve minha opinião a sério, mas eu não gostei desse livro, já adianto, e eu vou começar falando da estrutura e do estilo da escrita para justificar por quê. Primeiro de tudo, eu vou comentar sobre as descrições rebuscadas que aparecem no livro, que é uma coisa meio rococó, que é uma coisa meio barroca, assim. E eu acho que o meu problema foi realmente não entender algumas metáforas, ficar lendo e relendo e não entender o que elas significavam. Pra mim elas eram mais bonitas do que lógicas, eu acho que existe uma linha tênue entre achar que elas não faziam sentido e não ligar pra isso. Mas foi uma coisa que me incomodou porque eu ficava assim, isso aqui não tá conectado a isso, descrever a chuva desse jeito na verdade é uma coisa meio nojenta, sei lá, às vezes acontecia isso no livro e tudo bem também, eu acho que isso é um problema meu com uma nova tendência da literatura brasileira contemporânea de preocupar-se muito em escrever bonito. E o que que significa quando falta um pouco de sentido? Não sei, não que eu seja viciado em sentido, gente, na verdade eu escrevo poesia. Então, o meu problema, na verdade, era outro. Era, às vezes, sentir que uma frase tinha muita informação, assim, tinha muitas palavras, mas no fim das contas você amassa, assim, você pega na mão e aperta e não sai muito suco. Aí eu ficava assim, tá bem decorado, mas o que tá falando aqui mesmo? Foi uma escrita que não me prendeu, porque às vezes eu lia e parecia que eu tava lendo um amalgamado de informações, de conteúdo, assim, que não tinha muita substância, eu diria. Eu diria que parecia só uma listagem de coisas, não parecia uma narrativa em vários momentos. Eu sentia que eu estava lendo coisas que se acumulavam, que realmente estavam ali empilhadas, mas que no fim das contas eu ficava tipo, isso aqui não tá construindo um negócio. Eu tô lendo uma página, mas eu não sei se eu tô lendo uma história. Eu tive muito essa sensação. Além disso, gente, desculpa, eu já peço desculpas por esse vídeo, mas foda-se também. Além disso, eu também achei que existiam alguns cortes estranhos de parágrafo para parágrafo. Eu senti que foi um livro meio desconjuntado, assim. Eu realmente tive muita dificuldade com ele. Eu não falo da boca para fora que eu quis parar de ler. E eu acho que esses fatores estão relacionados a uma decisão narrativa que é interessante, que é basicamente uma escrita que vai ter uma cronologia espiralar, assim. Uma coisa que vai seguir um ciclo, basicamente, um ciclo de alguma forma. Vai ter muita repetição nesse livro,
mas eu acho que isso em algum momento ficou cansativo. Eu me perguntei, até escrevi aqui, não tem nada mais a me contar esse livro, além de pontos de vista muito semelhantes dos mesmos acontecimentos. Foi uma coisa que foi me deixando claustrofóbico. Eu acho que é daí que surgiu o meu incômodo. Em algum momento eu notei que o livro não ia me falar quase nada de novo. E aí eu fiquei assim, meu Deus do céu, a gente vai ficar revivendo essas coisas de um jeito que parece que não aprofunda nada. E aí, eu vou ficar aqui só relendo versões do mesmo livro? Às vezes eu sentia que eu tava lendo isso, sabe? E quando surgia coisa nova, então, aí surgiram outros tipos de repetição, mas isso eu vou falar na parte dos spoilers. E assim, falando particularmente da repetição dos nomes das personagens, eu achava surpreendente que era muito difícil pra mim associar elas a acontecimentos, a características delas, a emoções, a sentimentos, a alguma coisa. Eu sentia que ficava se repetindo os nomes delas, mas eu não conseguia ver elas, porque elas não... Era só uma repetição que não estava ligado a ações, assim, não tinha uma coisa ao que juntar. Eu ficava, gente, mas eu não sei quem é essa pessoa. Tipo, teve um personagem, gente, que foram 150 páginas do nome dele aparecendo várias vezes, e acho que só a partir da página, sei lá, 170, que ele realmente foi fazer alguma coisa no livro. Então eu fiquei assim, ok, eu sei o nome dele, mas qual que é a história dele? O que ele faz? Quem ele é? Do que ele gosta? Sabe, eu fiquei meio aflito, assim, foi um pouco exaustivo nesse sentido também, que os nomes se repetiam muito, 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 e eu fui ficando sem fôlego, assim. E eu acho que o meu incômodo foi maior ainda, porque quando acontecia algo verdadeiramente importante, assim, que eu realmente parava e falava, ok, vamos entrar numa coisa que vai demandar mais tempo, vamos debruçar sobre um problema que vai trazer complicações, vai trazer tensões, aí era tudo descrito às pressas, e aí eu ficava assim, meu Deus do céu, esse livro demorou 50 páginas para chegar numa coisa importante, e aí na hora que chegou, passou meia página e já acabou. Eu ficava de... Ai, meu Deus do céu, o que tá acontecendo? Por que ela fez essas decisões narrativamente? Por que ela achou que isso era mais interessante do que aprofundar? Ai, eu fiquei... Ai, meu Deus do céu! Além disso, também tem uma questão da narração do livro. Quem está narrando esse livro? A partir de algum momento do livro, a gente tem isso explicado pra gente detalhadamente, né? Tipo, isso fica escancarado. Que é um livro de memórias, é um livro de uma personagem, que é a filhinha, na verdade, não tem nenhum mistério nisso. É um livro de memórias da filhinha. Mas eu acho que essa é uma decisão um pouco questionável demais, porque existem muitos momentos de ficção em que ela não estaria no lugar, ela não poderia saber aquela informação, e ela estava descrevendo aquilo com detalhes que às vezes não eram lá muito interessantes, na minha opinião. Mas assim, eram memórias que às vezes não eram memórias dela, e aí eu ficava assim, como que ela soube disso? Existem coisas no livro que eu tenho certeza que ela não sabia, porque a personagem até morre, assim, e ninguém sabia do que essa personagem sabia, sabe? E eu ficava, gente, mas como que ela tá escrevendo? Como que ela inventou tanta coisa? E aí vira uma decisão de contar esse livro como relatos que é interessante, por um lado, eu entendo que tem uma beleza nisso, assim, mas por outro lado eu fiquei assim, nossa, acho que tem muitos furos, e eu nem falo isso querendo jogar nada na cara de ninguém, óbvio, eu não sou ninguém, eu acho que eu vou repetir isso muitas vezes no vídeo. Mas assim, eu realmente acho que esse livro tem uns furos, e eu fiquei muito confuso, E assim, além da estrutura do livro, de decisões referentes ao estilo da escrita também, existe o conteúdo do livro, que pra mim aí é outro problema, e que sim, eu digo problema, eu acho que é uma dificuldade que eu tenho, mas vamos por partes. Primeiro de tudo, eu sinto que eu li vários livros em um livro. Por quê? Tematicamente, esse livro é um compilado de tendências da literatura brasileira contemporânea e, assim, a famosa literatura brasileira contemporânea. E eu digo que ele parece vários livros mesclados em um porque ele vai tratar de temas como mulheres fortes protagonistas que não levam desaforo para casa, num vilarejo pequeno, que falam de ancestralidade, que vão falar de uma valorização da educação que é muito importante para a narrativa. E assim, esses temas são um problema? Não, jamais. Jamais serão. Qualquer tema, assim, é difícil que um tema seja um problema, de verdade. Eu acho que tudo, não tudo, sei lá, vou generalizar também. Eu acho que tudo é sobre a abordagem.
E eu acho que a abordagem também é similar a outros livros. Eu sinto que eu li Torturado, eu sinto que eu li Oração para Desaparecer, eu sinto que eu li até a Micheline Verunski neste livro, e eu nunca li a Micheline. Foi o tanto que eu achei que eu nem preciso ler A Querida, de tanto que se fala das temáticas dos livros, e eu fico assim, qual que é a história? O que tá acontecendo? Porque... juro, durante boa parte do livro eu demorei a enxergar a originalidade dele. Em algum momento apareceu, mas eu não sei se isso foi lá tão bom, mas apareceu, graças a Deus. Mas mesmo assim, é um livro que parecia um pouco a mistura de outros livros. Isso, para algumas pessoas, na verdade, era uma maravilha. Se eu gostei desses outros livros que eu citei, nossa, então esse aqui eu vou amar. E realmente, muita gente gostou desse livro, eu ainda vou chegar nesse ponto. Mas eu senti que eu tava lendo o mesmo tipo de personagens também. E eu vou entrar nas personagens. Vocês conhecem aquele meme da Rita Lee? Nossa, ela é tão galera, ela é tão legal, chata pra caralho. Eu senti um pouco isso. Todas as personagens, tirando o vilão do livro, que eu também vou comentar, todas as personagens que são pobres, que são pretas, todas elas são benevolentes, todas elas são extremamente perfeitas, assim. Ou elas têm motivações muito bem definidas do porquê elas reagiriam mal a alguma coisa. Elas não têm contradições, elas não têm hipocrisias, elas não parecem pessoas, na minha opinião. E era isso, assim... todos eles pareciam os mocinhos da novela, e isso não soa cansativo? Pra mim isso soa muito cansativo, e eu enxerguei isso nesse livro. Mas talvez o que eu menos gostei em relação aos personagens foi uma coisa que eu notei. Elas não eram só nobres em seus motivos, mas com uma origem nobre intocável. Todas elas eram descendentes de alguém muito importante, que eram basicamente a Madre Teresa de Calcutá, o Buda, sei lá, o Dalai Lama, o Paulo Freire. Eu vou entrar no Paulo Freire ainda, porque existe um personagem que é o Paulo Freire. Mas, assim, era todo mundo muito nobre, muito acima do resto, e todo mundo muito em paz entre si. Eu fiquei tipo, gente, tirando um personagem que vai foder o negócio todo, mas assim... colocar todas as tensões do livro em uma pessoa, que ainda é uma caricatura que, na minha opinião, é mal construída, eu fiquei assim... Isso parece um bando de arquétipos junto, mas nem são arquétipos interessantes. São arquétipos muito parecidos entre si e que parece que sofrem de uma coisa universal. Assim, é óbvio que existe uma questão coletiva que traz aquelas pessoas para o mesmo lugar, que traz elas para... dificuldades semelhantes em vários sentidos, sejam as mulheres do livro, sejam as pessoas da mesma classe no livro, sejam as pessoas da mesma raça no livro, mas assim, não é possível que todo mundo se dá bem com todo mundo. E eu sei que existem personagens que fogem a isso, mas no geral, durante a maior parte da narrativa, o que acontece é as personagens ficarem putas com uma única pessoa e entre elas, mal tem uma conversa. Na minha opinião. Entrando mais no buraco que eu já me enfiei com esse vídeo, eu vou falar uma frase aqui que tá no livro que não é muito relevante no momento que ela tá, mas é descrita como... a história é descrita como uma história de luta de mulheres fortes. Ok, bacana. Só que, o que eu senti? Que essas mulheres choravam muito e realizavam boas ações. Eu acho que é difícil falar um pouco mais sobre algumas delas, de verdade. E esses choravam muito, por que eu tô falando disso, né? Por que isso é importante? Existe um vídeo da Fernanda Torres, ela que foi atriz agora do Ainda Estou Aqui, né? Filme que vai representar o Brasil no Oscar do ano que vem. Ela fala que ela tava conversando com a mãe dela, a Fernanda Montenegro, sobre tragédias, assim, sobre essa coisa das histórias muito tristes. E eu achei muito interessante o ponto de vista da Fernanda Montenegro, que era tipo, se a Hécuba, que é uma personagem da mitologia grega, assim, que é uma personagem que tá ali na Guerra de Troia, que vai ter 19 filhos, que vai sofrer muito pelos filhos, ela vai ser transformada numa cadela, ela vai sofrer muito, gente. Basicamente é uma história muito triste, é uma história do Eurípides, se eu não me engano. E aí, essa personagem, a Fernanda Montenegro, fala assim, imagina se ela chora na primeira dificuldade que ela passa. Isso não destrói a narrativa de alguma forma? Eu estou falando palavras minhas, tá? Fernanda Montenegro, eu não sei o quanto eu estou citando certo, mas, de alguma forma, eu me identifico com essa ideia de que, narrativamente, se na primeira dificuldade que a pessoa passa, ela já vai chorar e ela já vai demonstrar uma fraqueza ali, ou no mínimo algum tipo de descarga emocional, digamos assim,
é uma coisa que dificilmente depois a narrativa vai conseguir reconstruir uma coisa pra chegar num outro momento em que a pessoa vai desabar, sabe? Se a pessoa desaba no primeiro momento da narrativa, é assim. E aí, ela desaba sempre? E o que aconteceu no Mata Doce, na minha opinião? Eu sentia que vários personagens desabavam sempre. Elas choravam com muita frequência. Eu tive dificuldades de ver as diferentes nuances, diferentes perspectivas do sofrimento. Elas não ficavam irritadas, elas não ficavam só chateadas, elas não ficavam só magoadas. Não sei, eu não consegui enxergar outras facetas no livro. Parecia que em vários momentos, ou elas ficavam muito felizes e choravam, ou elas ficavam muito tristes e choravam, e elas choravam muito, e eu ficava assim, gente, eu sei que vocês são sensíveis, ok, entendi que, sei lá, mas não era só uma personagem que chorava muito, eram várias, e aí eu ficava assim, como? Por quê? Tipo, elas estão se afetando, assim, é uma coisa meio o ciclo menstrual se alinhando também, todas choram junto, eu fiquei muito confuso com essa... Faltou alguma coisa nelas pra eu sentir que o sofrimento era mais genuíno. E eu não falo isso querendo desmerecer os acontecimentos que, sei lá, acontecem com elas, e olhe lá, porque eu acho que muito se fala, inclusive, abre aspas, já haviam vivido muita coisa que eu não via o que tinha acontecido. A mulher fugia do espancamento e da tortura. Essa era a única frase para descrever todo um passado de sofrimento de uma mulher, por exemplo. Eu sentia que faltavam os detalhes, tipo, ela fugia do espancamento. Fugiu como? O que fez ela realmente fugir e parar de estar naquela situação? Da tortura. Era uma tortura psicológica? Era uma tortura física? Ela sofria como, sabe? Me dê mais informação. Eu tô falando sério que essa frase, a mulher fugia do espancamento e da tortura, foi pra simplificar um negócio que, sabe, podia ser um livro inteiro, mas foi uma frase. E isso acontecia frequentemente, de ficar falando, elas sofreram muito. Elas eram muito sofridas, elas eram vítimas. E eu ficava tipo, eu acredito que elas eram vítimas, mas você consegue falar um pouco mais? Eu ficava aflito, eu já falei isso tantas vezes nesse vídeo. Eu estou aflito, eu estou visivelmente aflito. Ai meu Deus, estou falando errado. E eu também ressaltei esse aspecto porque em um ponto eu senti que isso passou do limite. E eu vou ler pra vocês a frase. Abre aspas. Aquelas cores do final da tarde enganavam a gente, iludiam a nossa vida para o sonho. Um sonho que para nós, mulheres da Vazante, mulheres daquela região ali, nunca existiu como realidade. Fecha aspas. Eu fiquei muito confuso, eu senti que foi um pouco desrespeitoso para com a personagem que nessa cena do livro está morrendo, porque assim, era uma personagem que ela tinha vivido mais de 100 anos, uma personagem que teve um grande amor, que viveu esse grande amor e que viveu ele até o fim da vida, viveu décadas com esse grande amor, e que era adorada pela comunidade em que ela vivia, para não dizer amada. E que, assim, o que mais uma pessoa pode querer da vida, assim? Eu não sei quais eram as dificuldades dela, aí ela tinha todas essas coisas boas acontecendo, e aí era injusto falar que, que ela era iludida, assim, que ela era enganada e que ela, que as coisas boas eram um sonho pra ela. O que mais que ela poderia desejar, sabe? Isso é o que tanta gente almeja, assim, sonha. Se tivesse uma vida assim, ficaria, assim, petrificado de tanta alegria. E eu fiquei, nossa, essa personagem, assim, essa frase parecia que anulava um pouco a vida dela. Eu fiquei, uai, ela não foi feliz? Tipo, em algum momento ela não conseguiu ser feliz com isso tudo, sabe? Mais de 100 anos de vida, todo mundo gostava dela. Como pode? O que ela queria? Também não tinha essas tensões humanas, sabe? Não tinha as frustrações dela. Eu não sei nada dessa querida. Era tão fino. No sentido de finura, assim, a espessura dessa personagem era tão fina que eu fiquei assim, uai, mas... Não, ela ainda tem que ser uma vítima? Ela ainda tem que estar encaixada nesse estereótipo? E pode parecer um exagero, mas em relação a essa personagem específica, a única exceção para a frase "todo mundo ama ela" é o coronel, que na verdade respeita ela. E a gente precisa falar sobre esse vilão e a construção dele. Eu diria que esse homem era um pateta com uma arma, e isso não é muito distante do que é retratado aqui. E mais do que isso, ele é um abobalhado e um humilhado pelas pessoas. As pessoas riem da cara dele a cada oportunidade que elas têm.
E, assim, eu queria que isso fosse um exagero. Eu queria que o livro tivesse deixado menos claro, assim, que ele era uma pessoa que realmente era colocada para baixo pelos outros, porque, inclusive, abre aspas, no livro vai ter: as mulheres de Mata Doce eram a sua derrota. Se isso não tinha ficado extremamente em aberto, assim, quer dizer, exposto, assim, ela teve que escrever com essas palavras: as mulheres de Mata Doce eram a sua derrota. Mas não precisava falar isso. Era muito óbvio que ele era um derrotado, mais um derrotado com uma arma. Mas até esse personagem, eu diria que também vai ser descrito de uma forma que não condiz com as ações dele, e eu fiquei assim: os mocinhos são descritos de uma forma que eles sempre têm que ser as vítimas, e o coronel tem que ser descrito de uma forma que ele sempre vai ser o opressor, mas na realidade, na prática, no livro, isso não acontecia sempre. E aí me vem ainda a frase que era a seguinte, abre aspas: aquele conto de negar a verdade era cena antiga de homem branco que o povo todo conhecia. Era parte do jogo de reinar, violar, matar e ter fama de bom dialogador. Assim, existem pessoas assim? Com certeza. Existem homens brancos assim? Aos montes. Eu gosto deles? Não. Mas falar que um homem que não é levado a sério por ninguém daquela comunidade, que de jeito nenhum era um bom dialogador, por que você descreveu ele dessa forma? Tipo, por que ele é descrito assim, sendo que ele resolve tudo na ameaça e na violência? Ele é um péssimo dialogador. Ninguém leva ele a sério, ele não consegue as coisas que ele quer, apela. Isso não tem nem diálogo, tipo, ele nem começa o diálogo. Ele é, assim, ele era tão caricatural, assim, que às vezes eu sentia que ele tava andando igual um cartoon. Eu sentia que ele tinha um pouco essa vibe. E assim, pra quem lê o livro, a carta dele, Jesus Cristo, ele escreve uma carta uma hora que... Deus que me perdoe, mas eu me senti envergonhado. E é difícil eu me sentir verdadeiramente envergonhado por alguém. Mas acho que eu já descasquei o livro o quanto eu queria, o quanto eu sentia que eu tava confortável. E olha que eu vou falar de mais coisa nos spoilers, mas agora eu vou falar do que eu gostei, o que eu gostei de verdade. Vamos lá. Primeiro, o duplo sentido do título. Mata Doce. Mata como a mata ali, como a floresta, como aquele espaço, mas mata como verbo. Mata doce. Eu te mato docemente. Achei muito bonito, não sei se foi proposital, pra ser honesto, porque... E eu não sei se tinha uma morte doce nesse livro, assim, mas talvez, assim, eu não acho que é impossível. Mas não era tão escancarado também, mas mesmo que não fosse, gostei da ambiguidade desse título. Segunda coisa, a cena inicial eu achei boa de verdade. Eu achei que ela tinha potencial para realmente carregar o negócio durante um bom tempo, para realmente a gente entender a magnitude da cena inicial, que é uma cena impactante, é uma cena que não é convencional, é uma cena que traz um frescor pro livro, que traz uma proposta diferente, mas eu senti que nada dela foi explorado de fato. Eu sinto que, eu falando das coisas boas, eu já tô xingando de novo. Mas eu senti que a cena inicial morre na cena inicial. Mas assim, pelo menos ela existiu. Terceira coisa, o núcleo da Josefa, da Angélica e do Tadeu. Essas personagens, eu vi história, eu vi camadas, eu vi características, eu vi coisas que eram dúbias, eu vi decisões que não eram exatamente as melhores decisões, mas às vezes são as decisões que a gente toma. Eu vi pessoas, eu vi personagens interessantes ali, eu vi realmente uma história. Eu queria que o foco fosse totalmente eles, na verdade. E aí, quando eu chegava nessas partes do livro, eu até respirava assim, eu falei, nossa, vai vir uma coisa diferente. Então, existiu gente ali que era bem descrita, o que me deixou ainda mais confuso em relação a outras decisões do livro. Também existia uma personagem que na verdade era uma cadela, que era a Chula, que eu amei. Essa aqui eu amei, e olha que eu acho que tem gente que é só aparecer um cachorro no livro que a pessoa fala, amei. Tipo, basta o cachorro aparecer. Mas eu gostei muito do jeito que a Chula era uma cadela que ela basicamente viveu o livro inteiro, mesmo que tivesse passado vários anos durante o livro. E eu gosto muito, eu acho muito familiar, uma coisa que é um pouco do interior, talvez, pelo menos a minha vivência diz um pouco sobre isso. Sobre essa cachorra que tá ali, sempre, que parece sempre a mesma, pode até não ser, pode até ser, pode ser essa cachorra que vive anos e anos. E é aquela coisa que tá sempre ali e que tá sempre acompanhando, no caso do livro Mané da Gaita, mas normalmente sempre acompanhando alguém, e que é uma boa companhia e que é alguma coisa segura ali. Eu gostei da construção da Chula. Eu tenho que dar o braço a torcer, eu acho que momentos no livro em que ela era usada pra mudar o foco da narrativa, pra tipo virar a câmera pro outro lado, assim, mudar
o ponto de vista, eu acho que foi bem usado, assim. Inicialmente eu falei, ela vai usar esse cachorro só pra gente gostar dessa porra. Mas no fim das contas eu realmente gostei da Chula. Ademais, eu também tenho que valorizar de alguma forma a tentativa de uma boa construção de imagens que vão se repetindo no livro. Eu digo que é uma tentativa de boa construção porque eu só enxerguei a construção. Eu não sei se me impactou tanto. Inclusive, a imagem da cobra branca que tá ali percorrendo o livro, eu não senti impacto nenhum. Eu não entendi de onde saiu. Eu pesquisei depois que eu li o livro, mas o que significa a cobra branca? O que era pra estar relacionado assim? Aquilo não me impactou nada, porque eu acho que aparece muito de repente e que é colocado em momentos do livro que eu ficava assim, não tô entendendo por que eu deveria achar que isso aqui é especial. Eu só achava meio jogado de alguma forma. Mas algumas coisas vão se repetindo, alguns horários, alguns dias da semana, alguns elementos, a flor, fotografias, as cartas, tipo, existem coisas que se repetem que não foi enjoativo. E aí eu tenho que valorizar de alguma forma que eu vi esse esforço e não ficou também maniqueísta, assim, não ficou também montadinho, bonitinho. Tinha coisa bem temperada ali, então curti esse aspecto. Mas essa cobra branca, gente, alguém pegou essa cobra branca? Eu fiquei tão confuso. E antes que alguém comente, gente, quando eu falo confuso, eu falo como algo que eu pensei, que eu tentei raciocinar, que eu tentei dar alguma resposta, criar alguma teoria. E eu não acho que todo livro tem que chegar em conclusões e tal, mas eram muitas coisas que não ficavam em aberto, mas que me pareciam decisões estranhas, sei lá, me pareciam que não encaixavam bem. E é nesse sentido. Não é, não entendi, muito abstrato. Não é nesse sentido. É num sentido real de isso não me pareceu uma boa escolha pra narrativa. Logo, não entendi. E pode ter sido só uma má escolha também. Ou só uma escolha. E a última coisa que eu gostei foi a velhice da filhinha. Isso é um mínimo spoiler que a gente vai acompanhar durante um tempo do livro. A filhinha mais velha, a filhinha já idosa, assim. E eu gosto mais dos dramas dela nessa época, as dificuldades dela. Eu acho que ela tá ali de um jeito mais vulnerável, de um jeito que tinha mais... tava mais diverso, tava mais interessante. Eu gostei mais dessa personagem nesse momento. Resumindo o que eu achei do livro, porque esse foi um vídeo difícil, gente. Foi um roteiro muito difícil de fazer pro vídeo. Eu acho que esse livro podia ter sido enxugado. Já faltando umas 100 páginas, eu ficava assim... o que mais que ela vai contar? O que mais que ela vai repetir? Ironicamente, a partir de algum momento de eu ter sentido isso, ela inventou outros 2 grandes plots, assim, no livro que, na minha opinião, não fazem parte exatamente deste livro, poderiam não estar ali, que não eram primordiais. Eu sinto que a narrativa principal já tinha morrido antes, ou já estava perto de morrer, e aí ela falou, não, isso aqui tá acabando muito rápido. E não sei por que ela não quis acabar antes, a Luciane. Eu acho que esse livro podia ter sido menor, gente. Eu acho que, em algum momento, o livro me venceu pelo cansaço. Eu acho que uma hora eu acostumei com o estilo do livro, porque eu já tava cansado, eu já tava assim, ok. É assim que você escreve, é assim que você quer descrever as coisas, vamos lá. Mas não é agradável falar que um livro te venceu pelo cansaço, sabe? Também vi elogios à ambientação do livro e, em partes, eu entendo, mas eu honestamente não vi uma ambientação de livro que me fosse marcante, que fosse uma coisa espetacular, que eu sentisse que eu estava lá dentro com eles. Eu acho que eu vi um pouco do Roseral, um pouco do casarão, assim, da garagem lá, onde a querida a filhinha escrevia umas cartas. Isso, eu tô dando pequenos spoilers, mas nada relevante. Mas assim, no geral, a ambientação do livro eu não achei sensacional, igual algumas pessoas estão descrevendo. Eu tô até ficando um pouco assustado, eu tô me sentindo muito rancoroso, honestamente. E pensando bem, eu acho que um bom resumo pro que eu achei do livro é que ele vai repetindo algumas histórias, tipo, mas o que acontece é que a gente já sabe o grosso dessas coisas e o recheio que vai sendo colocado depois não é lá essas coisas, pelo menos pra mim não foi. Então eu ficava assim, tá, bacana, entendi a sua proposta, mas não sei se valeu a pena, sabe? Eu não sei. Eu achei que o que vinha depois pra complementar algumas coisas, pra mostrar outro ponto de vista, só não era nada... nada tão... não sei, gente, não tem nem palavra.
E meu último comentário é que, ironicamente, eu estava passando o olho em alguma resenha. Eu nem sei como eu vim parar na citação que eu vou falar aqui, mas é uma citação referente ao próximo livro que eu vou resenhar aqui no canal, que é um livro que eu comecei, que eu estou impressionadíssimo com o nível da escrita, assim. Eu tô achando um livro maravilhoso e que é falado na resenha desse livro, abre aspas. A fabulação romanesca requer personagens com espessura de experiência e de sentimentos. Pelo que eu já li do próximo livro, esse próximo livro vai ter. Na minha opinião, Mata Doce não vai ter essa espessura de experiência e de sentimentos das personagens. Eu acho que existe violência nesse livro, eu acho que existem coisas traumáticas, mas eu acho que faltaram nuances demais, infelizmente. E se você me perguntar se eu gostei do livro, eu termino todo o vídeo assim, por isso que eu tô falando desse jeito, gente. Eu acho que essa pergunta nem faz sentido agora. Mas, respondendo, eu gostei do livro. Eu realmente queria ter abandonado ele. Eu acho que falar que um livro é perda de tempo é difícil, né, gente? Eu já falei isso aqui no canal e eu me arrependo. Mas eu diria que eu não queria ter insistido. Eu acho que não era pra mim. E se você me perguntar se eu recomendo o livro, inclusive, eu vi muita gente falando que adorou esse livro, que amou, que ficou muito impactado, ficou arrebatado, assim. Então leia esse livro e tire as suas próprias conclusões, sabe? Porque a minha experiência foi muito diferente da maioria das coisas que eu li. Não sei o que aconteceu, eu dei algumas justificativas e eu vou continuar dando, porque eu vou fazer uma parte de spoilers aqui no vídeo, aqui no canal também, né, inevitavelmente. E aí, quem não quiser os spoilers, você pode ficar por aqui. Um beijo pra você, obrigado por ter assistido até agora. Mas se você quiser os spoilers, se você já tiver lido ou se você não ligar, aí vamos comigo que eu vou falar um pouco mais sobre coisas específicas de Mata Doce. Um abraço e um beijo pra quem for ficar. Vamos lá, galera. Primeira coisa com spoilers. Uma das mães adotivas da filhinha, da Maria Teresa, é a Tuninha. E a Tuninha é uma personagem travesti. E aí, o casal de mães adotivas, né, é um casal lésbico. Eu fiquei um pouco incomodado com o fato de que isso não gerou nenhuma consequência negativa no ambiente onde elas estavam, em que existia pelo menos um homem que era um troglodita, que é o coronel, que não se incomoda nem com a querida ser uma travesti, nem com o casal lésbico. Eu acho um absurdo esse homem não ter, assim, não ter reagido no mínimo mal a essas coisas. Eu acho que é uma ideia que, não sei, me foge à realidade, sei lá, em qualquer contexto, isso não ter nenhuma reação negativa de uma pessoa com preconceitos. Tipo, você faz um personagem que é totalmente malvado, sei lá, malvado é uma palavra tão boba, né? Mas assim, você faz um personagem que tá todo intrincado de significado, de toda uma história de repressão, assim, de opressão também. E aí ele de repente não vê problema nenhum na querida ser uma travesti. Qual a chance? Tipo, qual a chance? Qual a chance dela não. Assim, fala-se muito, elas sofreram muito antes. E por que não continuaram sofrendo? Tipo, algumas coisas pararam de ser um problema, por quê? Acho que... Quem explica? Quem explica? A segunda coisa é que teve uma série de detalhes que eu achei meio mal pensados nesse livro, do tipo... Existe uma cena em que um vaso cai no chão, um vaso de vidro. E aí as personagens reagem como se o vidro tivesse quebrado, mas na realidade o vidro não quebrou. E aí eu fiquei me perguntando, quem que escuta um vaso quebrar e não consegue distinguir o barulho do vidro quebrando ou não quebrando? O barulho de vidro quebrando é tão específico que elas não terem notado que não tinha quebrado. Eu fiquei assim, como assim, gente? Todo mundo sabe o barulho de um trem que cai e quebra. É muito diferente de um barulho de uma coisa que cai e não quebra de vidro, sabe? Eu fiquei... Acho que esse foi o primeiro momento que eu senti assim, algumas coisas aqui não foram revisadas de um jeito que eu revisaria ou que eu acharia de bom tom revisar. Mas isso sou eu sendo insuportável agora. Segunda coisa, existe a cena do assassinato lá do parceiro romântico da filhinha, ele que é assassinado no livro. E aí um querido para e olha no relógio dele pra ver que horas são. Eu achei isso tão fora da realidade. Tipo, acaba de acontecer um assassinato na sua frente, você tá com aquele choque de alguém tá sangrando na sua frente e você para pra ver o horário. Por quê? Porque o horário era importante pra narrativa. Mas isso faz sentido? Tipo, isso é lógico? Alguém no meio de uma cena dessas falar assim, calma, deixa eu ver que horas são.
Se a pessoa não trabalha, sei lá, no hospital e tem que fazer o relatório ali de que horas a pessoa morreu, por que ela olharia no relógio só pra falar assim, era meio-dia? Eu fiquei, gente, o que tá acontecendo? Por que a pessoa tá, tipo, vendo o drama acontecendo e fala, deixa eu olhar o relógio? Isso é um pensamento que vem assim? Mas enfim, eu acho que todos esses detalhes meio mal pensados, o jeito que eu descrevi eles, eu acho que o problema na realidade foi a quantidade de coisas que eu fiquei assim, duvidoso. Outra coisa, tem a juíza, que o marido dela não tem os documentos da fazenda, que meio que é dos dois. Aí eu fiquei assim, a juíza não se preocupou com isso, ela simplesmente não conseguiu ajudar o marido também. Ela era uma juíza, mas ela estava à parte dessa questão da posse do lugar. Por quê? Por que ela estava à parte disso? Por que o marido dela que ia resolver essas coisas sozinho e depois ela não ficava puta, sabe? Há umas decisõezinhas no livro que eu ficava assim. E aí vem a briga, a porra dessa briga. Isso eu achei muito estranho, porque o que acontece? Vamos lá. Quem que mata o marido da filhinha, assim, o noivo, né? Ele morre um dia antes do casamento. Quem mata é o coronel, óbvio. O único vilão do livro é a única pessoa que vai matar ali. Vai ter outro personagem que vai ter um arco de não de se vilanizar, né? Mas de ter uma revolta ali, que vai ser uma pessoa um pouco mais confusa, que é um dos gêmeos que aparece no livro, mas eu não vou entrar nessa... Mentira, não são gêmeos, são os irmãos. Ai, Jesus, tô confundindo tudo pra dizer que o coronel não é o único personagem que vai fazer algo ruim. Mas, que você não pula aqui não. Mas, de alguma forma, o coronel vai matar o noivo da filhinha porque o noivo da filhinha tem uma questão com as propriedades que eram do pai dele e que o coronel pegou pra ele. Isso também é um tema recorrente que está na literatura brasileira contemporânea, né? Essa questão de terra, essa questão de posse. E aí, o que foi estranho pra mim? Eles têm uma briga num bar, que é uma briga que inclusive é a mesma briga que o pai teve anos antes e que o filho não sabia que o pai tinha essa opinião. Também não sei como o filho nunca descobriu que eles tiveram a mesma briga, pelos mesmos motivos, parecia quase um copia e cola. Mas é uma briga que acontece e só 2 anos depois que o querido lá vai matar. O drama, descreve-se como se fosse uma grande rixa que os dois tinham em relação a essa propriedade, que fosse um vai e vem, que fosse vários episódios que acontecem ali, de um acusando o outro de ter roubado a propriedade, o outro ficando puto. Mas, gente, na narrativa, o que acontece de fato é uma briga, passam 2 anos, assassinato, meio do nada. Eu juro que foi isso que eu li. Posso estar doido, mas eu fiquei assustado, assim, eu falei, uai, mas não era uma grande rixa? Cadê o desenvolvimento desse negócio? Cadê as idas e vindas? Não achei. Já coringuei, vocês estão vendo, né? Além disso, a gente vai ter no livro 3 histórias de maternidade ou paternidade não reveladas ou mal resolvidas. Da filhinha, do noivo dela e de uma outra querida que aparece ali uma hora no final do livro, isso é outra história. Mas assim, pede música no Fantástico, né? Precisava ter 3 histórias em relação ao mesmo assunto. Eu fiquei assim, só falta ninguém ser pai de ninguém, ter, mais uma mentira, mais uma coisa mal revelada, mal contada. Eu falei, ai gente, 3? Precisava de 3 numa vila deste tamanho, sabe? Eu fiquei, ai Jesus, achei um pouco repetitivo isso também, sabe? Além do que, o Zezito, que é o noivo da filhinha que é assassinado, ele é filho de quem? Do coronel. Uau! Achei muito clichê de novela, gente, desculpa. Dá pra ver que nos spoilers minhas garras estão saindo um pouco mais, mas realmente, quando você vai entrando nos detalhes do livro, você vê que parece um pouco uma novela das 6 das ruins, assim. Umas coisas do tipo, existe uma galera que não faz nada de ruim, uma galera que faz tudo de ruim, e você sabe quem vai sair ganhando no final, apesar de terem coisas que os maus fazem que são que não tem volta, assim, que não tem retorno.
Além disso, gente, eu já falei que a filhinha mata boi surge depois que o noivo dela é assassinado, né? Esse é o evento dramático que faz ela deixar de ser a Maria Teresa e realmente ter uma mudança de personalidade, uma revolta muito forte na vida dela, que ela vai falar assim, eu vou começar a matar boi. E onde que ela vai matar boi? No açougue, né? No matadouro do coronel, do inimigo dela. Porque ela quer humilhar ele, ela quer realmente fazer ele nunca se esquecer dela. E aí, a primeira pergunta que a gente faz, ele vai deixar isso acontecer? Ele vai achar isso ok? Ele realmente vai deixar ela fazer o que ela quiser? Não, mas o que acontece? O que aí eu achei que foi uma contradição do livro, eu voltei pra conferir isso. E isso eu achei que, assim, de todos os comentários que eu fiz sobre o livro, isso eu acho que é um furo real do livro, porque é contraditório de um jeito que não sei se alguém conferiu esse negócio. Mas presta atenção, gente. No início do livro é descrito que ela vai lá matar o primeiro boi num sábado, se eu não me engano, acho que tinha que ser num sábado. E aí ela vai matar o boi, mata, tipo, ela faz tudo perfeito, assim, ela conseguiu aprender a técnica, ela era uma ótima matadora de boi, conseguiu fazer os cortes perfeitos. Aí ele chega e fala, quem que fez isso aqui? Ela já tinha saído do lugar, né? Ele chega e fala, quem que fez isso aqui? Aí o povo fala, foi a filhinha mata-boi. Ele o quê? Ele dá um gritão, ele é descrito, palavras do livro, como um homem-alvo, que vai fazer isso e que vai dar um grito assim, e parece que ele vai dar uma revolta, né? Aí corta pro final do filme, é ótimo. Corta pro final do livro, ele é descrito como um velho caquético, isso é palavra minha agora. Ele tá depressivo, ele está apático porque ele descobriu no final do livro que ele tinha matado o próprio filho, né? Eu já falei que o noivo dela era o filho dele, e aí ele fica muito culpado que ele matou o próprio filho homem, porque o sonho dele era ter um filho macho, palavras do livro, que ele poderia, tipo, que era realmente um filho de verdade pra ele. Ele considerava que as filhas mulheres não eram filhas de verdade. Tá. Aí no final do livro, então ele está deprimido, ele está muito triste que ele assassinou o seu único filho homem. Tá. Ele esquece de se revoltar com o fato de que ela foi trabalhar no lugar que era dele. Acho que é escrito que ele deslembrou de se revoltar, uma coisa assim. E aí eu fiquei, uai. Ele, no início do livro, dá um gritão, se revolta, e no final do livro ele nem tem força pra reagir. Junto a esse top 1 de coisas confusas no livro, existe o personagem, gente. Eu falei da herança nobre que as personagens têm, né? Aí existe o avô, acho que do Zezito, que era um grande homem, que era um homem que valorizava muito a educação, que era um bibliotecário ali, que realmente era um expoente que eu passei a chamar ele de Paulo Freire de Mata Doce. O Paulo Freire de Mata Doce aparece em um momento em que a filhinha já está velha, já está um pouco desacreditada, já está um pouco borocochô. Ele chega como uma aparição e fala assim pra ela: vá lá na biblioteca e pega o livro Úrsula para ler. Então vamos pegar o Úrsula aqui para comentar o Úrsula. Tem vídeo no canal do Úrsula. Já falei desse livro, eu fiz uma análise louquíssima desse livro, porque eu peguei minha interpretação, fui na puta que pariu. Foi um dos melhores vídeos que eu fiz no canal, no sentido de fazer, assim, não no sentido de conteúdo, isso aí depende de cada um. Mas a construção do roteiro disso aqui, eu viajei um caralho, mas enfim. Ele manda ela ler Úrsula. Eu não estou inventando. Uma aparição fala assim, você vai lá na biblioteca e vai pegar esse livro pra ler. Nisso, ela vai conhecer mais uma pessoa muito benevolente, mais uma fada sensata do livro, que é a bibliotecária, que, assim, se não bastasse todas as personagens que são boazinhas, que são muito caridosas e tal, e que só tem essa característica, essa querida vai aparecer e vai ser mais uma. Ela vai, de alguma, assim, inicialmente ela não pode entregar o livro pra ela, isso não importa, só sei que a filhinha vai ler o Úrsula em algum momento, e aí o que acontece? O livro é descrito de um jeito tão raso que eu juro que podia só cortar assim e escrever outro nome, gente. Eu fiquei abismado com o mau utilizamento de Úrsula. Úrsula foi usado como um nome, assim. É claro que é considerado uma importância histórica também ao descrever o livro, e que não existem tantos livros escritos por mulheres negras com uma relevância histórica
que fizesse sentido de ser encaixado ali. Mas em questão de raça, de gênero ou de classe mesmo, ou questão tratando a escravidão no geral, sei lá, acho que dava pra enfiar outro livro, porque não se fala nada específico de Úrsula. Eu fiquei assim, como pode? Tipo, você fez o fantasma virar e falar assim, você vai pegar esse livro, e na hora de descrever o livro fala, ela se identificou com as personagens, ela achou aquilo muito comovente. Por quê? O que ela se identificou? Fala mais. Eu não quero dar spoiler de Úrsula, digamos assim. Então por que colocou especificamente esse livro? Começasse a falar que ela começou a ler, começou a se interessar pelas coisas. Não sei, mas eu achei manjado, gente, desculpa. Nossa, me cancela, me joga na vala, me chuta. Mas honestamente, achei manjado colocar a Úrsula aqui com uma aparição falando assim, vai ler Úrsula, e é isso. Finalizando já os spoilers, que eu já falei tanto desse livro, que vamos lá. Uma personagem que é a Lai, que é a mãe biológica da filhinha, e que vai estar ali convivendo com ela praticamente o tempo todo, e que vai ser como uma terceira mãe, e que realmente é uma mãe pra ela, no sentido natural das coisas, assim, ela vai lá e vai revelar isso pra filhinha muito tempo depois. E no instante em que ela revela, não passa, tipo, nem 12 horas, assim, não passa nem metade de um dia, ela morre, de repente. Não é explicado. Assim, eu achei meio cômico, gente. Parecia, tipo assim, nossa, o seu arco como personagem acabou, sai de cena. Sai de cena agora. Anda, amiga, sai. Foi muito isso no livro, eu fiquei abismado, segunda vez que eu uso essa palavra. Eu fiquei estarrecido com o quão a Lai foi descartada logo depois que ela contou o grande segredo da vida dela. E assim, logo depois do grande segredo ela podia aliviar, isso fez com que ela morresse, sei lá, isso já sou eu criando teoria. Mas eu achei cômico o jeito que ela morre de repente na manhã seguinte dela contar o segredo. Eu fiquei, ela não vai viver mais, ela vivia só pra contar esse segredo, tipo, narrativamente pareceu assim, ela só tinha uma importância na narrativa. Ela fez o que ela devia fazer, logo ela deve morrer. Eu li desse jeito. E eu fiquei assustado. E só pra finalizar, a única coisa negativa que eu tinha lido sobre esse livro antes de eu mesmo ler o livro é que algumas pessoas falavam, eu senti falta da história das mães dela, né? Das mães adotivas, como que começou esse amor e tal. E eu queria saber mais dessa história. Em parte sim, mas em parte, honestamente, eu já quero ir pra conclusão do vídeo. Espero que eu não tenha insultado ninguém, assim, pessoalmente, sabe? Eu acho que eu tô falando de uma coisa que é uma leitura muito particular. Isso aqui foi algo bem descontraído, não se preocupem, não levem muito a sério, mas eu acho que eu trouxe argumentos, assim, eu trouxe motivos que eu não tirei do cu, gente, de verdade. Eu realmente tentei construir um negócio e não foi fácil, mas pode me detonar aí nos comentários, vocês que sabem. E é isso, gente. Muito obrigada quem ficou até aqui. Um abraço e um beijo pra vocês e até o próximo vídeo. Miau, 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 miau.